Dom Pedro I tinha poderes de intervenção em todas as esferas do Estado. A conduta centralizadora e autoritária do imperador causou o imediato repúdio dos políticos de pensamento liberal. Estes apontavam a ameaça absolutista presente em medidas como a dissolução da Assembleia Constituinte, a expulsão de deputados, a censura à imprensa, a imposição da Constituição de 1824 e a instituição do poder moderador, considerado um instrumento de tirania. A reação mais enérgica explodiu no Nordeste, em julho de 1824, e foi liderada pela província de Pernambuco, dando origem à Confederação do Equador. Naquela época, havia vários motivos para descontentamento entre diferentes grupos sociais no Nordeste. Vejamos alguns. Os membros da elite açucareira estavam preocupados com a contínua queda das exportações de açúcar. Por sua vez, pequenos comerciantes, militares de baixa patente, mestiços, negros, livres e escravos viviam em estado de miséria. Essas circunstâncias fizeram com que grupos tão distintos se unissem momentaneamente em torno de ideias contrárias à monarquia e à centralização do poder. Foi o caso das ideias defendidas por líderes liberais, como Cipriano Barata e Frei Caneca, que propunham a instalação de um regime republicano e federalista, isto é, com poderes descentralizados, o que significava autonomia para as províncias. Cipriano Barata, político e jornalista baiano, publicava o jornal liberal recifense Sentinela da Liberdade. Por sua participação em diversas revoltas, como a Conjuração Baiana de 1798, Revolução Pernambucana de 1817, Independência do Brasil em 1822 e Confederação Pernambucana em 1824, é conhecido como homem de todas as revoluções. Considerado um liberal radical, era defensor também da abolição da escravatura e crítico mordaz do governo imperial. Foi detido por ordem do imperador em novembro de 1823. Mantido preso durante vários anos, não pôde participar da revolta que ajudou a deflagrar. Joaquim do Amor Divino Rabelo, mais conhecido como Frei Caneca, foi um dos mais expressivos representantes da oposição liberal nesse período. Em seu jornal Tipes Pernambucano, defendia que o Brasil tinha todas as condições para instituir uma verdadeira federação. A grandeza do território e a diversidade da população e das riquezas econômicas presentes no país. Além de defender o federalismo, Frei Caneca era contrário ao mandato vitalício dos senadores e condenava a existência do poder moderador, que lhe parecia a chave mestra da opressão. Opunha-se ao direito do imperador de outorgar a Constituição do país, roubando ao povo o direito de expressar sua vontade por meio de seus representantes na Assembleia Constituinte. A revolta eclodiu quando Dom Pedro I nomeou um novo presidente para a província de Pernambuco, contrariando o desejo das forças políticas locais. Liderados por Manuel Paz de Andrade, antigo presidente da província, os revoltosos proclamaram então a formação da Confederação do Equador, um estado independente que reuniria as províncias do Nordeste sob o regime republicano e federalista, isto é, respeitando a autonomia de cada província. De Pernambuco, a revolta pretendia expandir-se pelas províncias do Nordeste, como Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Alagoas. A diversidade de interesse dos grupos reunidos no movimento logo mostrou-se problemática. Os líderes mais democráticos da Confederação do Equador defendiam a extinção do tráfico negreiro e a igualdade social,
propostas que não expressavam os desejos das elites locais. Assim, assustados com a possibilidade de uma revolta popular e a mudança do status quo, os grandes proprietários de terra decidiram afastar-se do movimento. Abandonada pelas elites, a confederação enfraqueceu-se e não conseguiu resistir à repressão organizada pelo governo federal. Com dinheiro emprestado de banqueiros britânicos, Dom Pedro I contratou, para conter a revolta, uma esquadra naval, comandada por Lord Cochrane, o mesmo mercenário escocês, contratado logo após a proclamação da independência do Brasil, para destruir a resistência interna. Além disso, enviou ao Nordeste uma força terrestre comandada pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Atacados por terra e por mar, os revoltosos da Confederação do Equador foram derrotados. Diversos líderes do movimento foram presos e condenados à morte, como Frei Caneca. Manuel Paz de Andrade e outros conseguiram fugir.